professoras, mães, pais, cuidadoras e cuidadores de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Projeto Hana, Performances para Crianças e Formação de Espectadores e Espectadoras. Eu sou Thaís Ferreira, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação e coordenadora do projeto. Olá a todos, a todas e a todes que nos escutam. Chegamos então ao episódio 4 do Projeto Hana, Performances para Crianças e Formação de Espectadores e Espectadoras. O episódio 4 se intitula Hana enxerga com o focinho. Nesse episódio, nós vamos contar um fato muito característico de quem é a Hana hoje, que é o momento em que ela ficou cega. A Hana, na sua vida, ela adquire uma doença que não foi diagnosticada até hoje, e a Hana fica cega então, ela deixa de enxergar. E ela passa por um processo longo e bastante doloroso, em determinada medida, de uma reapropriação dos seus sentidos na sua relação com o mundo, com os objetos e com os sujeitos. Hana passa então a enxergar com o focinho. E esse episódio vai focar no sentido do olfato e também vai trazer bastante fortemente o trabalho com a audição e com a escuta no material didático que nós propusemos, no material didático escrito, que está disponível em PDF no nosso site. O nosso site, ele é urgs.br/projeto Hana, Hana com H e com 2 N's. Bom, seguindo aqui então a nossa conversa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as escolhas estéticas que foram feitas pela equipe formada por mim e pelas 3 bolsistas, na feitura desse vídeo para as crianças que se chama Hana enxerga com o focinho. A nossa ideia era então uma narração em primeira pessoa, dar voz à Hana, fazer com que a própria Hana falasse e se materializasse através desta fala e dessa voz como personagem. Para isso, nós convidamos então uma atriz muito especial, uma atriz muito experiente e amiga querida do projeto, que é a Luciana Paz. A Luciana Paz trabalha conosco e vem acompanhando a ideia do projeto Hana desde o seu início, quando ele seria então composto por performances presenciais. Pretendemos um dia que essas performances presenciais ainda possam vir a acontecer, a serem criadas e levadas ao público de crianças, famílias e professoras. Luca, então, era a diretora convidada para essas performances. Luca acompanhou sempre o projeto e nós convidamos a Luca, então, para dar voz à Hana. A Luca fez um trabalho muito bonito de narração a partir de um pequeno texto escrito por mim, que é, então, o texto que narra esse momento em que a Hana deixa de enxergar e começa a se relacionar com o mundo a partir do olfato e a partir dos odores ressignificar aquilo com o qual ela está se relacionando. E essa ressignificação, ela se dá a partir de um processo simbólico, que é o da memória afetiva. A Hana vai sentindo os odores do mundo ao seu redor, e esses odores, esses cheiros vão trazendo para ela uma memória afetiva de tudo que ela já conhecia, de todo o seu repertório de experiências no mundo e com os sujeitos e também com os objetos e com as diversas materialidades que estão disponíveis nos espaços que ela frequentava. Nós optamos, a partir da narração da Luciana, optamos então por uma estrutura de vídeo muito simples. A gente parte de algumas imagens e fotografias da Hana real e trabalhamos um tempo com um blackout. Então,
o vídeo fica no escuro para focar justamente no sentido da audição e para que as crianças possam ter uma imersão nessa fala da Hannah e nessa voz da Hannah que está se materializando a partir do trabalho da atriz. Até chegarmos a algumas imagens que foram feitas com uma câmera GoPro, que seriam o focinho da Hannah nessa grama, nesse gramado, nesse espaço de natureza no qual a Hannah está se movendo e reaprendendo a estar no mundo a partir da privação de um dos sentidos, que é a visão, e do hiperdesenvolvimento de outros sentidos. A Hannah, quando perde a visão, desenvolve muito mais o seu sentido olfativo, que já é super desenvolvido nos cães, e também a audição. Ela passa a escutar o mundo à sua volta de uma outra forma. E nós quisemos, então, focar nisso no vídeo. O vídeo já foi lançado anteriormente nas redes. Nós, desta vez, nesse módulo, ao invés de lançar um material didático concomitantemente ao vídeo, nós pensamos que poderia ser produtivo que esse vídeo fosse lançado antes e que nós tivéssemos alguns retornos das famílias e das crianças para então construir um material didático. E nós efetivamente tivemos retornos bastante interessantes de algumas famílias de professoras de teatro, amigas minhas, a Marina Oliveira e a Vanessa Caldeira Leite. Ambas são professoras do curso de teatro da Universidade Federal da UFPEL e ambas são mães de 2 crianças cada uma. E as crianças deram um retorno bem instigante sobre o vídeo, porque ficaram extremamente curiosas com essa possibilidade de enxergar com um órgão que não seja os olhos, de enxergar com o focinho. Elas ficaram muito curiosas. E as 2 mães, tanto a Marina como a Vanessa, propuseram para as crianças conversas e experiências sobre essas possibilidades, então, de se enxergar o mundo através dos outros sentidos, ou seja, de construir imagens mentais, de simbolizar a partir das coisas que nós já conhecemos. E é um pouco por aí que se encaminhou, então, a construção do material didático escrito desse módulo especificamente. Nesse módulo, o material didático foca menos em propostas concretas de jogos, ainda que no final do material eu faça a proposta de 2 jogos teatrais, um jogo dramático e um jogo teatral, mas a construção toda desse material didático vai muito mais no sentido de instigar professoras e famílias a desenvolver a potencialidade imaginativa das crianças a partir da palavra e a partir de uma poética da escuta, e a desenvolver a imaginação das crianças a partir de suas memórias afetivas e olfativas. Bom, então tem um primeiro conjunto de orientações, não são necessariamente, digamos, atividades, mas são orientações bem abertas de coisas que podem ser feitas para instigar as crianças, tanto na relação com o vídeo, como a partir de atividades cotidianas que acontecem no âmbito doméstico ou que podem acontecer também na escola de uma forma organizada, porém bastante livre. Então, todo esse material didático ele vai mais nesse sentido de ser uma indicação de potencialidades a partir de ações do cotidiano. Na primeira parte, então, em que nós vamos focar na questão da escuta e dessa escuta atenta das crianças, tanto crianças pequenas quanto crianças maiores, se encaminhando para essa possibilidade, como é de responder a pergunta: nós podemos enxergar com outra parte do corpo que não os olhos? Então, no trabalho com crianças pequenas, vamos pensar no uso de objetos e de materialidades para suscitar
essa escuta atenta e para criar um foco de atenção das crianças pequenas na escuta, a partir também do uso de objetos. E no caso das crianças maiores, nós vamos trabalhar a partir da capacidade da criação de imagens mentais, ou seja, da imaginação. Como é que, a partir da palavra que eu escuto, eu acesso o meu repertório, a minha bagagem, o meu baú de experiências, e cada um tem o seu baú de experiências, as crianças também têm o seu pequeno baú de experiências, que vai se alargando ao longo da vida, mas que já é um baú de experiências. Como eu acesso esse baú de experiências e construo imagens, e dessas imagens eu construo coisas novas, coisas diferentes, coisas às vezes impensadas. E toda a segunda parte do material, então, vai no sentido de pensar nas possibilidades criativas e imaginativas a partir justamente dessas memórias afetivas e olfativas. E nossas memórias afetivas estão muito ligadas às nossas memórias olfativas. Então a gente vai propor um percurso de ações, de atividades e de questões bem concretas para serem realizadas com crianças pequenas e com as crianças um pouco maiores, na tentativa de estimular a criação dessas memórias afetivas e olfativas. Não é que as crianças por si só, é que nós todos não vamos criar as nossas memórias. É óbvio, as memórias elas não se constroem de uma forma induzida de um modo duro e fechado. Mas nós, como adultos, nós podemos instigar, nós podemos agir como indutores, então, da construção dessas memórias significativas, dessas lembranças, desses momentos que vão nos constituir. E aí são várias ideias ligadas a questões muito simples, como o trabalho doméstico na cozinha, o cozinhar juntos, o experimentar, o prestar uma atenção redobrada aos odores e aos fedores das grandes urbes, porque também não é só de cheiros maravilhosos que a gente se constitui. Aquilo que não é tão agradável também está na nossa constituição, e as crianças têm o direito de vivenciar essa variedade, de vivenciar essa diversidade de odores, de cheiros, de sentires que atravessam as cidades, que estão nos campos, que estão dentro das nossas casas, que estão nos parques, que estão nas ruas, que estão em todos os cantos. E nós adultos podemos ser sempre incentivadores, indutores, e podemos conduzir de algum modo, com muita liberdade sempre, mas tentando que a centelha da curiosidade se acenda nas crianças e torne essas experiências mais significativas. Então o material vai muito nesse sentido. Eu convido vocês a lerem o material, onde tudo isso que eu estou falando vai estar, obviamente, organizado de um modo mais claro e mais objetivo. E também gostaria de levantar dentro desse material algumas outras questões que estão aí, que são as dicas que a gente está dando de bibliografia. Nesse material eu vou indicar mais uma vez a Viola Spolin, que é uma referência muito importante no Brasil para o teatro, para a educação. Então, todo o trabalho com improvisação e todo o trabalho com sentidos, de desenvolvimento dos sentidos, que a Viola Spolin também vai fazer na sua proposta de jogos teatrais. E vou trazer também o Augusto Boal, que é o nosso grande teatrólogo brasileiro. E o Boal tem um trabalho muito interessante que não foi pensado necessariamente para ser realizado com crianças, mas que eu posso garantir para vocês que eu já trabalhei muitas vezes com crianças, inspirada nos jogos do Augusto Boal, principalmente do livro Jogos para Atores e não Atores. No material tem 3 versões deles, 3 capas. É um livro que já tem muitos anos de circulação no Brasil e pode ser facilmente encontrado. E é um material riquíssimo
para professores, professoras de todos os níveis de educação, sem sombra de dúvida. Um material que, na sua complexidade, pode ser trabalhado tanto com adultos, como pode servir de base e inspiração para muitas coisas bacanas a serem feitas com as crianças, inclusive com as crianças bem pequenas. Então, gostaria de ressaltar esses dois autores que são muito caros e que me acompanham e acompanham todo o nosso campo do teatro, da educação, das artes e da educação no Brasil há muitos e muitos anos. Fica então o convite para que vocês conheçam esse material didático escrito, para que vocês conheçam a obra da Viola Spolin e a obra do Augusto Boal, que certamente vai enriquecer as práticas docentes e vai enriquecer também vocês que não são professores e que estão nos escutando, que são pais, que são cuidadores. Vai trazer preciosas dicas e preciosas possibilidades para a relação de vocês com as crianças, sem dúvida nenhuma. Então, eu fico por aqui hoje e até o próximo episódio do nosso projeto Hana. Muito obrigada! Hana, performances para crianças e formação de espectadores. É um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação, professora Thaís Ferreira. Bolsistas de extensão, Laura Bernardes e Laura Malman. Bolsista voluntária, Verônica Becker. Músicas, Thiago Colombo. Nos acompanhe no YouTube, no Instagram e também através do nosso blog.